Olá, tudo bem? Você fala muito sobre a fé, se prega muito da fé, mas muitas das vezes prega de uma forma distorcida. Porque hoje a fé é usada para o nosso consolo, porque muitas vezes nós falamos, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, portanto não precisamos fazer sacrifício, já que Jesus fez o sacrifício por nós. Porém, a Bíblia fala que muitas pessoas que tiveram fé, eles fizeram um grande sacrifício. Inclusive, Abraão é considerado o pai da fé, e Abraão saiu do meio do seu conforto, dos seus parentes, e Deus mandou Abraão peregrinar na terra, e Abraão saiu sem saber para onde ia. É evidente que Deus estava com Abraão, mas Abraão teve que tomar essa decisão. Chegou o momento que Abraão ele foi chamado por Deus para sacrificar o seu único filho, que era o próprio Isaque. Então essa foi uma dor terrível para Abraão. Mas Abraão obedeceu à voz de Deus. Evidente que Abraão não chegou a sacrificar Isaque, mas ele já havia decidido. Portanto, Abraão foi considerado, nesse ponto, foi considerado obediente, ele foi obediente ao chamado de Deus. Agora, a Bíblia também fala no livro de Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 11, ali fala que o justo viverá pela fé. E ele dá alguns exemplos, inclusive de Moisés. Porque Moisés, ele estava cotado para ser o faraó do Egito, porém ele deixou tudo para tentar a sua vida com o povo de Deus, com o povo escravo. Porque Moisés sabia que aquele povo vinha da parte de Deus e que Deus tinha uma recompensa ainda muito maior. E Moisés ele foi o líder dos escravos que saiu do Egito. Então ele fez essa troca, essa decisão. Ele fala de muitas pessoas que também tomaram decisão, pessoas que sofreram por amor de Cristo, sofreram pela fé que eles tinham. Então a gente percebe que mesmo na Idade Média, muitas pessoas morreram por causa da fé, porque eles foram duramente perseguidos pela igreja da época, mas eles foram fiel até a morte. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o maior exemplo que nós podemos seguir é o exemplo de Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, ele deixou as cores celestiais e se tornou homem, se tornou carne, para habitar com o ser humano. E ele sujeitou a morte, e a morte mais terrível, mais humilhante, que foi a morte de cruz. Então a fé levou Jesus a essa decisão. Por isso que Jesus fala que aquele que amar a sua vida vai perder. Aquele que perder a sua vida por amor de Deus vai salvar. Nesse caso, salvar para a vida eterna. Então a fé nos leva a tomar decisões que é contra a nossa própria natureza. Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Então a fé leva decisões. Não decisões somente para o nosso bem, porque muitas vezes pessoas acreditam que pela fé ele pode fazer coisas para se enriquecer, para ter as glórias do mundo. Evidente que a pessoa que tem fé realmente pode ser bem-sucedida na vida, mas não é só por esse lado. Existe um momento que a pessoa pela fé tem que deixar tudo. Igual Jesus disse para o jovem rico, se você quiser me seguir, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e vem terá um grande tesouro no céu. Então muitas vezes para nós adquirirmos as riquezas celestiais, precisamos abandonar as riquezas do mundo, precisamos abandonar as glórias do mundo. Isso vai acontecer no final dos tempos, nos tempos que nós estamos vivendo. Então vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar uma decisão. Porque a Bíblia fala ali no livro de Apocalipse que vai ter um momento que nós vamos tomar uma decisão ao lado do poder humano, que ali é chamado ali de besta, é representado como uma besta que representa o poder humano. Ou nós vamos ter que adorar o poder humano, porque ali fala que nós vamos prostrar perante a besta. Pessoas que não prostrar perante Deus irão prostrar perante a besta. As pessoas que não adorar a Deus vão adorar a besta. Significa entre o poder humano e o poder de Deus. E para nós vivermos pela fé, vivermos para servir a Deus, vamos ter que abandonar as glórias do mundo.
Então isso também representa viver é isso que representa viver pela fé, verdadeiramente pela fé. Então Deus nos chama, como chamou os homens do passado, a nós tomarmos uma decisão, porque muito em breve nós estaremos diante dessa decisão e precisamos ou servir a Deus ou servir ao mundo. Então todos nós precisamos tomar essa decisão. E nesse tempo, a fé que é pregada hoje, essa fé irá nos levar a tomar uma decisão ao lado de Deus. Isso às vezes vai custar até a nossa própria vida.